Olá, tudo bem? Boa noite. Eu sou Marcos Linhares, o coordenador-geral da Programação Cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles. E vocês sabem que nós temos uma programação muito rica e essa programação, ela nasce, é uma programação do governo federal e ela recebe o nome de BDB Cultural. Ela é uma iniciativa do governo federal por meio da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em parceria com a Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a BDB, e por meio de um termo de colaboração, estamos nós, a organização social Voar Arte para a Infância e Juventude, tocando todas essas atividades, executando essa programação tão bonita. E falar em programação bonita, nós temos aqui a grande alegria de fazer a nossa homenagem ao Dia dos Namorados, que vai ser no dia 12 de junho, daqui a pouquinho, né? Hoje é dia 10. E você sabe que história de amor é um guarda-chuva muito amplo. Tem casais que vivem comédias, outros dramas, tem amor antigo, tem fresco, tem recuperado. Essa diversidade de formas de amar foi representada, ao menos em parte, por uma série de reportagens escrita pela jornalista Conceição Freitas, que venceu o Prêmio ESSO em 2006. Ela também é escritora, muito conhecida na cidade, e hoje nós estaremos falando sobre isso, sobre Amores Possíveis, que é o título dessa série que ela fez. Conceição é amazonense, foi criada em Belém do Pará, ela também se intitula Goiana e Brasiliense, já escreveu mais de 4.000 crônicas sobre o nosso quadradinho, ganhou importantes prêmios do jornalismo brasileiro, incluindo o Prêmio ESSO, que eu acabei de falar. Essas reportagens sobre histórias de amor entre excluídos. Conceição tem um filho, adora o samba, ama a vida. E para poder bater um papo sobre o amor, sobre amores possíveis, convidamos aqui o nosso curador de literatura, o Tagore Alegria, para nos ajudar na condução desse bate-papo tão especial, tão gostoso e tão amoroso. Bem-vindo, Tagore Alegria. Boa noite a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui na Biblioteca Demonstrativa do Brasil, trazendo aí sempre programas relacionados com literatura. E quando a gente vai falar, e aí isso eu tenho que dar a ideia do Marcos, quando ele pensou, vamos unir amor, Brasília e literatura. Primeira pessoa que veio na cabeça, Conceição. Então, Conceição, seja bem-vinda, porque você é a cronista de Brasília, né? Você é a cronista que representa ainda por cima esse amor fantástico por Brasília e que nos fez também, né, por tanto tempo acompanhar você e dando a Brasília uma visão muito mais ampla do que é o nosso quadrado. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Conceição. Olá, queridos, boa noite. Primeiro, muito obrigada pela lembrança, pelas palavras carinhosas e por me chamar para falar de dois grandes amores da minha vida, que são Brasília e escrever sobre o amor, e pensar o amor e tentar entender o amor. Conceição, na verdade, eu e o Marcos, a gente ficou confabulando aqui, né, coisas que a gente iria conversar com você, e uma das coisas que eu acho muito interessante é que a gente ainda não falamos, mas você tem, o seu amor é tão grande que você pegou uma banca de revista e transformou em uma livraria que tem o Brasília como centro do seu acervo, não é isso? É uma banca que eu transformei numa lojinha no 308 e que o acervo é Brasília, ela é temática, ela é exclusivamente sobre a cidade, sobre arquitetura, sobre Planalto Central, Cerrado, fauna, flora, mas tudo que tem a ver com a capital, seja literatura, seja ensaio, seja livro de fotografia, seja postal,
e objetos de design, mas tudo que de alguma forma sim, tenha sido inspirado em Brasília e na arquitetura moderna em geral. Agora, como é que um amazonense chega em Brasília e se apaixona desse jeito? Conta essa É tua porque eu me história apaixono dessa tua fácil, para chegada. começo de conversa. Não, é porque Brasília ela é um espelho, né? Você chega aqui, de onde quer que você venha, e mesmo para as crianças, para os brasilienses nascidos, ela é um espelho na medida em que ela te põe diante de uma coisa meio absoluta, de um vazio, né? Ao mesmo tempo um sentimento telúrico de contato com a terra, com o céu, né? E ao mesmo tempo cosmogônico, cósmico, de contato com... A gente tem uma noção da imensidão da Terra e do céu, né, na cidade. Então, tudo isso para quem eu venho da Amazônia, então eu venho de um outro tipo de outro tipo de natureza, de um outro tipo de habitar o mundo, de habitar as cidades. E Brasília era o outro lado, e esse outro lado, esse vazio, ele me permitiu, nem me permitiu, não é? Ele me forçou, como ele força muita gente, eu tenho certeza, já ouvi muitos relatos, a você lidar consigo mesma, né? Lidar com o mundo, porque Brasília, quando eu cheguei, em 85, era vazio para todo lado, né? Imensidão, era como se fosse eu sozinha no universo. E isso faz a gente ter que se encarar um pouco mais de frente. E, ao mesmo tempo, a história da construção, né? Vocês conhecem muito bem, todo mundo conhece muito bem, tudo isso, esse momento louco, né? Esse surto de loucura que foi a construção de Brasília, uma loucura afirmativa, positiva, de conquista de território, de conquista da nação, né? De afirmação de nossa capacidade de construir, de inventar, enfim, tudo isso foi muito, muito bom, foi um momento muito único na história brasileira. Então, esse conjunto de coisas, não teve jeito, eu tive que me apaixonar. Eu acabei me apaixonando, na verdade. O Conceição, é engraçado que você falando isso, né? Você me fez ir para duas imagens, floresta e concreto. Então quer dizer que Brasília significa o quê? Um romance entre a floresta e o concreto? Entre o cerrado e o concreto? Você pode usar essa metáfora, porque na verdade é uma composição que Lúcio Costa teve muito cuidado, né? Ele reverenciou o lugar onde ele estava, né? Ele pegou os mapas, ele pegou as fotos aerofotogramétricas, se é assim que fala. Primeiro ele estudou o lugar, ele nem esteve aqui, para dizer, ele esteve aqui uma vez antes de fazer projeto nenhuma, como nenhum dos candidatos. Mas a farta documentação do cerrado, da topografia, fez ele perceber onde estava. E aí ele reverencia o cerrado e constrói uma cidade que reverencia o cerrado, que não tem mais de 6 andares nos blocos residenciais e que tem alturas pontuais, o Congresso e a Torre, para poder deixar que a coisa mais bela que havia, que é essa conjunção, né? Esse amor entre a terra e o céu, digamos assim, né? Para aproveitar a sua metáfora, e o cerrado, né? O cerrado e o céu, e aí ele pega a cidade dentro disso com uma elegância absolutamente inacreditável e até hoje espantosa, e sempre será espantosa. Mas aí vamos dentro da temática de amor. O que te fez ficar com esse amor por Brasília? O que te fez te fincar as tuas raízes, tirar a tua árvore da Amazônia e colocar a sua árvore dos teus pés aqui? Eu acho, e eu não tenho certeza, e eu acho que dificilmente alguém terá, enfim, eu não tenho, de que eu me apaixonaria por qualquer lugar onde eu estivesse, porque eu não saberia viver num lugar onde eu não me sentisse pertencente a ele, onde eu não tentasse entender esse lugar e aprender e saber como é que ele surgiu. Eu acho que eu iria procurar um jeito de gostar, porque viver numa cidade que você não gosta deve ser insuportável.
Então, mas é isso que eu te falei, essa conjunção de coisas. Eu fui descobrindo o Lúcio Costa. Meu pai gostava muito de Juscelino e Getúlio. Eu fui encontrando Juscelino, eu fui descobrindo Oscar Niemeyer com sua maravilhosa genialidade, e depois lá, mesmo depois, quando ele vai, enfim, quando ele recua um pouco nesse talento, mas enfim, eu vou descobrindo a inventividade e a força do povo brasileiro, né? O povo que desce do Nordeste, que daqui mesmo, que a maioria, naquele momento, no começo, era goiano e mineiro, né? Que ajuda a construir a cidade. Então, é uma paixão, na verdade, Brasília, aí pensando agora, Brasília me fez conhecer o meu país como não conhecia. Eu conhecia a Amazônia, de onde eu vim, eu conhecia Goiânia, onde eu fiz a faculdade. Mas assim, o Brasília me dá a noção do que é o país, me mostra o que é o país, me mostra quem eu sou dentro desse país, entendeu? A minha herança amazônica, a minha herança do sertão goiano, e essa coisa de a gente está condenado ao moderno, né, de que o Mário Pedrosa fala. Brasília me traz tudo isso, me traz Mário Pedrosa, me traz os intelectuais mais importantes da primeira metade do século XX. Então, eu me apaixono por ser brasileira. Acho que é isso. E esse tanto de paixão te fez escrever crônicas de amor, e de amor diferente. Conta um pouquinho dessa tua história que te rendeu o prêmio ESSO, né, de literatura, e que o Marcos faz uma parte aí, que é bem interessante falar, que o prêmio não era para esse tipo de literatura, e foram tão fortes esses textos, né, que acabaram te laureando com isso que eu acho, um prêmio para Brasília. Eu queria até falar uma coisa antes, para passar para a Conceição, que normalmente o final do Caderno Cidades do Correio, normalmente a última página é uma matéria assim, que tem um personagem ligado à cidade, que tenha uma coisa inusitada. Isso já é a pegada do jornal, né? Isso é uma pegada que já começa lá atrás do Noblar e tal. Uhum. E assim, que traz a identidade do jornal para com a cidade. E para mim, 2 repórteres fizeram isso de maneira brilhante, que foi ela e o nosso querido Marcelinho Abreu, que são figuras muito queridas, muito especiais para mim. Marcelo, inclusive, é meu conterrâneo, né? É lá do Maranhão. E eu acho que vocês fizeram isso muito legal. Agora, como jornalista, eu sei que essas histórias nascem de alguma coisa, de alguma observação que a gente fez em algum momento, em algum lugar, que gera a inspiração para você chegar na redação e defender essa ideia para a reunião de pauta. Como é que surgiu a primeira inspiração para essa série, Conceição? O que você viu que te chamou a atenção, que te suscitou isso? Olha, surgiu de uma dor de amor. Eu estava muito triste. Eu estava... Sabe quando você está num momento em que você tem que se agarrar em alguma coisa, sublimar essa dor de alguma forma, né? Fazendo alguma coisa que te tome daquela dor e te leve adiante. Eu estava assim, mas eu estava assim, era uma rotina, assim, naqueles dias. Era junho. Quando eu fiz a série. Foi, e ela começou, eu não tenho certeza, mas ela deve ter começado no Dia dos Namorados, ou naqueles dias, porque começou, era toda segunda-feira. E eu cheguei na redação e a pauteira, a Thaís Braga, ela comentou comigo assim: olha só, Conceição, essa carta, esse e-mail, acho que na época já era e-mail, esse e-mail que eu recebi. Era um e-mail de uma menina que contava que ela tinha se apaixonado por um rapaz mudo. Eu nem sei se a palavra correta hoje é mudo, mas enfim, um rapaz que não falava e nem ouvia. Ela se apaixonou por ele e ela então aprendeu foi aprender Libras para poder viver esse amor de um modo mais, né, com mais recursos, digamos assim, de comunicação. E aí eu achei lindo. E aí ela conta os desencontros, e eu não vou lembrar os detalhes, mas contava na carta, né? E aí a Thaís me mostrou a carta, eu falei: meu Deus, que coisa linda, vou atrás.
E fui atrás e me apaixonei pela história, pela moça, muito fluente, muito bonita, de lá, tinha os seus 25 anos, e ela contou a história com muita vivacidade, e eu me encantei. Cheguei na redação, eles têm uma matéria, tem uma contracapa. Eu tive a sorte de sempre ter muita autonomia no Correio, né? Então, assim, as coisas em geral que eu fazia, enfim, o jornal aceitava. E eu disse, eu tenho uma matéria legal e tal. Aí, acho que eu fiz e saiu, e aí, no dia seguinte, eu disse, gente, vamos fazer uma série. Aí eu pensei, puxa, vamos fazer uma série de amor entre pessoas que não enxergam, pessoas que não falam, entre presos, entre pessoas que moram em clínicas de saúde mental, entre pessoas com síndrome de Down, entre cadeirantes, enfim, eu fui imaginando como é que essas pessoas amavam. Eu fui querendo saber do amor entre essas pessoas, entre excluídos, moradores de rua, que é uma das histórias que eu gosto mais. E aí eu fiz a segunda para a semana seguinte. Aí eu fiz a terceira, aí eu fiz 10, eu acho que eu fiz 10 ou 11, eu não estou lembrada agora. Eu mandei para você 10, mas eu fiquei com uma. Enfim, não interessa se foram 10 ou 11, mas o número era esse, era um número foram entre 11. 10 e 11. Foram 11 e estreou no dia 12 de junho. Exatamente. Olha, tá vendo? Obrigada. 2006. Eu sabia que foi movida por isso. O amor está nas suas veias e no seu universo, né? Tudo corrobora. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Essa é uma coisa, eu sei, mais ou menos, eu sei de onde vem, né? É da minha infância. Eu morava em Belém e meu pai ficava muito pro lado de cá, do centro-oeste, sul, cuidando da vida, né? Tentando ganhar dinheiro para nós, para a família. E eu gostava demais do meu pai e eu me sustentava nesse amor por uma pessoa muito, muito longe, né? Porque ele passava assim 4, 5 meses, porque naquela época Belém Brasília era uma coisa muito difícil, ainda começo dos anos 60, ela não era asfaltada, mas meu pai foi um dos primeiros a percorrer Belém Brasília. E escrevia muita carta para mim, para minha mãe, né, dizendo onde estava, quando voltaria. Então, parece que ali, para eu sobreviver, a gente era muito sozinho em Belém, eu e minha mãe, sem parentes, eu tive que agarrar esse amor pelo pai. E a partir daí, o amor é o que me salva, todos os dias. Poxa, que bacana. E fala pra gente, Conceição, da sua primeira história. Você abre a série, essa série de Amores Possíveis, né? Com essa história da moça que vai aprender Libras, né? Eu vou comentar as histórias sem te falar pela ordem que eu não lembro, tá? E eu nesse meu corre que eu contei para vocês, eu não consegui recuperá-las, mas eu tenho na memória boa parte delas. Aí eu vou atrás, aí sempre me perguntam, como é que você conseguiu achar essas histórias? Foi muito difícil? Não, porque eu ligava, por exemplo, eu liguei para a PAI na época. Aí liguei para a PAI e disse, olha, vocês têm história de amor entre pessoas com síndrome de Down? Tenho muitas, entendeu? Aí eu fui, então assim, aí eu ia em alguma associação de pessoas com deficiência visual. Tem história? Porque as pessoas, elas meio que vão se procurando nas suas, né? Nas suas identidades, né? Conceição, você falou desses casos que você foi buscando junto à PAI e tal, mas a última reportagem, que foi no dia 26 de agosto, já foi com uma matéria fantástica, num lugar que eu já tive, lá Sim! Nas Calungas, né? Lá em Cavalcante. O casamento. Sim, olha, fala sobre isso. Nossa, Marcos, que bom que você me lembrou dessa história, porque foi assim. Aí eu fui, né? Falei, moça, quem sabe eu acho uma história de amor nos Calungas. E aí fiz contatos aqui na cidade com estudiosos, gente que trabalhava com eles. E aí eles disseram, tem um casamento dia tal. Mas aí tem que ir no lombo do burro,
porque naquela época não tinha estrada. Hoje tem, mas é muito difícil, né? Até o vão de Almas. Tem que ir no lombo do burro, pela encosta pedregosa do paredão, né? Atrás do qual os calungas se esconderam no 300 anos atrás, né? Para fugir da escravidão. Então, e aí eu fui, era eu, mais o fotógrafo, mais um guia, e realmente do lombo do burro, o córrego, o Rio das Almas passando lá embaixo, muito lá embaixo, eu vi burro morto, assim, ou seja, porque escorregou, foi uma super aventura. Chegando lá, a gente era o casamento, e o casamento era uma festa, uma enorme festa, uma capelinha colonial pequenininha, lotada de gente, a noiva com uma roupa muito, não era branco, mas muita cor, muita bandeirinha, bandeira de São João, e aí era época de festa para eles, isso, festa de São João, o casamento, a festa, muito forte, muito forte. Os noivos muito calados, porque agora não sei, mas os calungas são muito calados, muito desconfiados, né? É como se eu estivesse falando com gente de outra civilização, outro mundo. Então, assim, não consegui muita coisa verbal, sabe? Deles, porque muito fechados mesmo, muito contidos, muito tímidos, desconfiados, evidentemente. Mas, assim, tudo que vi foi calor fundo em mim. Deve ter sido muito emocionante para você estar ali e pegar o depoimento deles. Eu me lembro que eu fui tentar entrevistar o Zé Mochila lá, e ele era monossilábico, né? Entrevistar um calunga deve ter sido um desafio. Não houve entrevista, porque eu não conseguia ir, também não vou forçar, nem tem como forçar, né, essas coisas. Então eu fiquei vendo, nesse caso eu cuidei mais de mostrar o ambiente, o casamento, a festa, a alegria, porque sobre o amor mesmo entre eles, não consegui saber nada, mas de boa, né, a gente tem que respeitar o limite e o jeito das pessoas. Ali é um pessoal maravilhoso. Eu me lembro que eu fui entrar numa casa que estava sendo construída num projeto da época do Lula, e aí eu entrei na casa da Dona Maria, que não tinha porta, não tinha janela, e aí eu falei perguntei se eu podia entrevistá-la e tal. Eu sei que no final da entrevista eu perguntei para ela respondia monossilabicamente: Dona Maria, a senhora é feliz? Uai, porque não haverá de ser? Uai, ela não fala uai, não, ela fala uá. 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 É uá. Né? Exatamente uá. E não haverá de ser? Aí eu falei, mas a senhora tem o que almoçar hoje? Não, senhor. E jantar? Piorou. E o que a senhora fez agora de manhã? Eu tomei banho aqui no riacho, e aí choveu muito, a água tá barrenta, mas não tem o que beber, eu bebi essa água mesmo. Aí eu falei, poxa, e a senhora é feliz? Mas eu não estou entendendo você quer que eu seja infeliz? Muito bom, muito bom. Aí eu falei, e por que a senhora é feliz? Ela falou assim, mas é tão fácil, eu amo as pessoas me amam, eu gosto do povo, o povo gosta de mim, o que eu quero querer? O que eu havera de querer mais? Perfeito. Então, né, assim, é nessas horas que a gente vê a grandeza dessas pessoas, né? Então, quando você fez essa matéria, eu me transportei para aquele lugar mais da Sussa, de tantas coisas lindas que tem por ali. De todas essas histórias que você contou de amor, quem foi o personagem ou os personagens que mais te tocaram o coração? Quem foi que mexeu mais com a Conceição ali? Como é que eu digo? O amor, ele não tem eu acho que não tem uma gradação, né? Assim, esse amor é melhor do que aquele. Eu acho que cada um ama do seu jeito, das suas condições, né? No seu limite, enfim, e não deixa de ser amor, né? Não acho que não existe valoração para o amor. Mas das histórias, a que me chamou mais atenção pelo extraordinário e pelo limite radical de vida das pessoas foi a história, não sei se vocês vão lembrar, se vocês chegaram a vê-los, entre os anos, final dos anos
1990, começo dos anos 2000, 2006, inclusive, até 2008, 2010, tinha um casal que vivia, de moradores de rua, que vivia lá entre o setor comercial e o setor hospitalar sul, mais ou menos perto do hospital de base. Era um homem carroceiro, seus 50 e poucos anos, com uma senhorinha de idade parecida, um pouco mais jovem, que ele transportava dentro da carroça, e os papelões e as coisas, aquelas coisas que eles carregam, os catadores carregam, né? E ela dentro da carroça. E um dia, eu nem estava procurando pauta. Hernandes e Mariana. Exatamente. Eu não estava nem procurando pauta neste momento. Eu estava andando e aí eu vi, já tinha visto antes, vi eles vindo e comecei a conversar com eles, e aí voltei duas ou três vezes conversando com ele. Ela não falava, ela só murmurava, e aí ele contou a história. Ele era andarilho, descia, acho que a Via Dutra, descia a Via Dutra no sentido, sei lá, ele descia do sentido São Paulo-Rio. E ela, no sentido contrário, andarilhos na rodovia, né, como a gente já conhece, como a gente conhece. Só que ele, quando ele vai se aproximando dela, ele percebe que ela está com sangue nas pernas. E ele fica querendo ajudar, né? E aí, a partir daí, acho que ela pede comida, e aí eles seguem juntos, começam a aproximação, eles seguem juntos, na mesma direção. Um deles muda a direção, não me lembro se ela ou se ele, e aí eles seguem juntos. E ela tinha um problema, não sei se físico ou emocional, ou as duas coisas, que ela falava pouco, ele falava por ela, e ela grudou nele de tal forma que eles, aí desde então, não se separaram nunca mais. Tentaram ir na casa. Ele tenta levá-la à casa dela, no interior de São Paulo, se eu não me engano. Parece que ficam lá algum tempo, mas não dá certo, porque andarilho se acostuma e só vive, né? O viver na rua passa a ser parte do corpo deles, né? Eles, igual o morador de rua, tem maior dificuldade de viver debaixo de um teto, de tão acostumado que é em viver na rua. É desse casal. Eles tinham um filho, Sebastião. Tiveram um filho aqui em Brasília e vieram para Brasília. Brasília, e eles vêm para Brasília. Vamos para Brasília, Brasília ganha dinheiro, aquela coisa, né? Vem para Brasília. Tem um filho, Sebastião. O rapaz, já adulto, maior de idade, é preso por alguma coisa leve, não sei se furto ou tráfico de drogas, enfim, é preso. E nesse momento que eu os entrevisto, o Sebastião está preso na Papuda e eles continuam na rua. Mas, assim, completamente, um não vivendo sem o outro, era muito claro, era quase como se fosse uma só pessoa, aqueles dois. Muito, até agora me emociona lembrar. Que coisa linda você descobrir isso, em que pérola, não é? Um se complementando no outro. Ela não fazia nada sem ele. E quando estava com raiva, ela expressava para ele. Quando queria alguma coisa, ela expressava para ele. Sabe, ele era o intérprete dela para o mundo, né? Ele era a mediação dela com o mundo. Que lindo. Diga aí, Tagore. Eu ia lembrar que é interessante, né? Porque tem essas crônicas e tem também, né, o seu livro, que o seu livro, só o título do seu livro é fantástico. Só em Caso de Amor, 100 crônicas para conhecer Brasília. E você estava antes conversando com a gente, que eu achei muito engraçado, né? Que você falou como é que era o negócio da razão de conhecer Brasília. Você falou só em Caso de Amor para conhecer. Entendi, lembrei. É porque assim, esse livro são crônicas, sobre as crônicas que eu escrevi no Correio, na primeira, digamos assim, da primeira fase do Correio. Eu escolhi as, enfim, menos piores e publiquei. E uma delas, as pessoas gostaram muito porque eu escrevi entre agosto e setembro, quando a gente não suporta Brasília, quando é insuportável o calor, pegar ônibus ou pegar carro, ou descer, estacionar e sair do ponto de... Né? É muito difícil, né? Brasília entre setembro
entre agosto e outubro, digamos assim, é muito complicado, né? O calor, o abafado, o mal-estar, e a roupa, tudo é muito difícil. Era um período desses, e aí eu escrevi uma crônica que, para gostar de Brasília, a gente tem que, para entender Brasília, a gente tem que gostar, senão a gente não consegue entender, né? Porque é uma cidade, além desses períodos difíceis da estação, do clima, do excesso de pavimentação, né? Da devastação do cerrado e tal, tem o fato de que é uma cidade a céu aberto, com longos vazios, você tem que atravessar uma épia, um eixo monumental, aquilo ali é desumano, né? A escala monumental ela é desumana, ela nos põe à prova, ela nos humilha, a escala monumental, a gente como cidade, como pessoa física, como corpo, né? Ela é humilhante, então assim, você tem que gostar pra caramba, tem que tentar entender a cabeça do Lúcio Costa, a cabeça da arquitetura moderna, para você poder aí não faltam motivos para gostar, mas também há muitos motivos para a gente não tolerar. Quem não gosta, eu entendo perfeitamente. Mas é por isso que eu digo, só em caso de amor, porque para ficar e para tem que gostar muito, para entender, tem que gostar. Ô, Conceição, e é engraçado que você, nesse tempo, né, de cronista, jornalista, você conheceu Brasília como ninguém, né? E aí eu quero te perguntar, a gente está no Dia dos Namorados. Quais são os bons lugares de namorar em Brasília? Você que tem... E essa é uma pergunta... Olha, é uma pergunta nada literária, mais amorosa, porque eu sei que você, inclusive, lá na sua livraria, na 308, você vende vários livros, né, que dão várias dicas sobre Brasília. Mas eu quero te fazer essa pergunta, que eu sei que vai te tirar do centro, mas aonde que é bom namorar em Brasília? Sabe que eu acho que é bom namorar em qualquer lugar. Não tem a coisa é encontrar a pessoa no sentido, né, de que no sentido de que porque é preciso um encontro, né? É preciso que os dois queiram. Então, quando você tem esse encontro na escada, debaixo do bloco, na passagem subterrânea, nos dois candangos. Dito isso, Brasília tem lugares que são um deleite, né? Que são uma epifania para o amor, né? À beira do lago, em qualquer lugar que você possa encostar, né? Os gramados imensos, né? Os pilotistas. Olha, lá na banca eu vejo muito, agora não por causa da pandemia, mas é tão bonitinho os meninos, os adolescentes que saem das escolas perto, escolas públicas e privadas, são eles que usam debaixo do bloco, os pilotistas, porque os moradores não usam não, só entram e saem. Eles sentam no chão até hoje, né, tirando a pandemia, sentam no chão e ficam lá namorando atrás da coluna, horas e horas, que coisa linda, é fresquinho, né? O chão está limpinho, a paisagem é maravilhosa. A paisagem de Brasília ela é convidativa para o amor, né? Qualquer um desses, o Parque da Cidade, a água mineral, nossa senhora, essa cachoeira, menino que tem de cachoeira maravilhosa aqui ao redor, para pegar o carro e ir e voltar no mesmo dia. Nossa, o que não falta aqui é lugar. Lugar que você pode ir para o meio de um gramado que ninguém vai te ver. Você põe a sua canga lá, namora do jeito que você quiser, porque é tão distante que nem o olhar alcança, né? O olhar estranho não alcança. Então, lugar. Não falta lugar para namorar aqui. Brasília tinha, vocês devem se lembrar que tínhamos um local muito popular de namoro antigamente, quando não existia o pontão na versão, hoje é a versão com parecendo um monumento francês. Romano, né? Quer dizer, enfim. Antes nós tínhamos do pontão, que era mesmo à beira do lago, e várias árvores retorcidas, os casais paravam seus carros por ali, perto da ponte. Eu me lembro que eu cheguei a namorar algumas vezes parando mesmo ali perto do Congresso Nacional, naquela beiradinha ali, os carros paravam, perto ali da Praça dos Três Poderes também. Era um local muito bonito para você bater um papo, enfim. Então, era um local muito, muito legal para namorar. Brasília tem
um pôr do sol maravilhoso. Brasília tem Sim. tantos lugares assim inspiradores, né, Conceição? Conceição, e desses amores todos que já passaram por esta vida tão repleta de histórias fantásticas, tem alguma história dessas que te faz lembrar de algum livro? Não precisa falar da história, mas de algum livro, de alguma dessas histórias que te marcou? De algum livro escrito aqui em Brasília, algum livro de história de amor aqui de Brasília que te tocou alguma vez? Olha, não. A primeira coisa que me ocorreu agora é a história de amor. Não sei se vocês sabem, possivelmente sabem sim, mas Brasília, talvez ela não existisse. Lúcio Costa não tivesse participado do concurso do Plano Piloto, se ele não tivesse passado por uma tragédia de amor, né? Lúcio Costa, nos anos 20, por volta de 1926, ele se apaixonou por duas mulheres, duas moças, duas primas, Leleta e a outra não vou lembrar, é com L. Elas eram primas, ele se apaixonou pelas duas e viveu ali um período. Ele era muito recluso, muito discreto, né? Mas a gente consegue perceber nas memórias dele, ele fala pontualmente aqui e acolá. Ele ficou sem saber o que fazer, com quem que eu fico? Ele ficou meio transtornado. Já era um profissional em atividade, e aí ele ganha um prêmio da Escola de Belas Artes. E aí o prêmio é um dinheiro que ele diz assim: eu vou pegar esse dinheiro e vou para a Europa. Ele só se ia para a Europa de navio à época, né? E ele vai porque aí eu quero pensar, eu quero ver afinal de contas, quem eu gosto, é desta ou daquela, é da Leleta ou da outra. E isso ele diz no livro, textualmente, que ele foi por questões emocionais, e cita o nome das duas, que vai para poder esclarecer a cabeça dele. E vai, e decide lá, aí ele não explica muito, que ele vai casar com a Leleta, que ele ama mesmo é a Leleta, e volta, e 3 ou 4 anos depois se casa com a Leleta, filha de um médico, Modesto Guimarães, e um médico respeitado no Rio. E aí ele se casa com ela, e eles estavam a Maria Elisa já era uma moça entrando na faculdade, já estavam casadas há mais de 20 anos, estão subindo para Petrópolis de carro, e ele dirigindo, chovia, ele, a Leleta e as duas filhas, o carro derrapa, bate numa árvore e Leleta morre. E aí Lúcio Costa fica completamente arrasado, destruído, ficou, me parece que alguns anos assim, até porque se sentiu, de certo modo, culpado, né? E aí isso foi em 54. Quando é 56, vem o edital, e ele não quer participar. Lúcio Costa Niemeyer queria que ele participasse, ele não quer. E aí ele vem, na cabeça dele, vem assim, não, no último momento ele decide, eu vou participar, porque Leleta, se tivesse viva, gostaria que eu participasse. E ia querer que eu fizesse o projeto. Aí ele faz o projeto e não vem a inauguração, porque ele diz, sem Leleta, eu não vou. Ou seja, o amor está no nascimento de Brasília. Nossa, que história bacana, hein? Pô, essa eu não conhecia. Linda, muito legal. Eu não conhecia essa, não. Ô, Conceição, eu adorei. E eu estava aqui pensando um negócio para te perguntar, que era uma coisa que você falou há uns minutinhos atrás, que a gente estava falando sobre essa brincadeira, né, de se você fosse indicar um livro hoje, né, para amantes, né, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, que livro você indicaria? Também vou perguntar isso para você, Linhares. Eu tenho o meu, que para mais jovenzinhos, mas eu queria perguntar para você, Conceição e Linhares, se vocês fossem indicar um livro, qual livro vocês indicariam sobre o amor neste momento? Eu vou indicar das minhas leituras, tá? Claro.
Eu vou indicar dois, que para mim são duas das maiores obras da literatura universal. Lolita, do Nabokov, e Ana Karenina, do Tolstói. Para mim, ali tá dito tudo sobre o amor. Tudo, claro que não, mas assim, da forma mais... aí eles vão fundo no amor, os dois. E o senhor Marcos Linhares? Rapaz, que pergunta avassaladora, né? Tem um manuscrito de um cara chamado Romain de la Rose, do século XIV, que ele escreveu um livro sobre um casal que não é Romeu e Julieta, mas é Abelard e Louise, que é uma das histórias de amor mais bonitas que existem, que se dá na Idade Média, talvez vocês conheçam, que é a história de um sacerdote, enfim. Ele era um professor, na realidade, de teologia, que se apaixona por uma jovem que queria ser freira, mas que ela era uma mulher muito à frente da época dela, e é essa história de amor que eclode, claro, com um monte de tragédia no final, não é? Como todos os grandes amores, né? Com seus grandes ápices e depois todas as consequências de tudo. Eu acho que é um grande livro, eu gosto muito de Abelard e Louise, e se eu for pensar alguma coisa brasileira, uma grande história de amor contada no Brasil, tem muitas, né? Selecionar uma é que é... Não, a gente pode não... Se você quiser... A Conceição foi para um caminho mais assim, imperdível, né? Porque Ana Karenina não tem erro, né? É lindíssimo, né? Eu vou te ajudar enquanto isso. A minha sugestão, eu li um livro que, quando era moleque, me fez muito bem, que chama do Ovídio, A Arte de Amar. É um opúsculozinho pequeno. Muito interessante, eu conheço. Que ele dá várias dicas, né? Várias dicas, e dicas muito óbvias que eu acho que vale a pena a gente seguir, que é a coisa. Mas, Marco, eu vou puxar um pouco o saco do Marco, né? Claro, já falei da Conceição, e Conceição, eu acho que você... Mas eu gostei do outro lado da solidão que o Marcos escreveu, porque fala sobre um amor diferente em tempos de Covid, né? E é Amar também, junto com a Adriana Kotler e o Marcelo Capucci, que eu gostei pra caramba, que eu acho que vale ficar como dica. Né? Eu sei que é puxar... Temos que deixar esse livro na banquinha da Conceição, porque é verdade. É um livro brasiliense, Outro Lugar na Solidão, e é uma história de amor maduro entre um médico e uma médica de 64 anos. E a gente fez numa pegada, claro, diferente, mas pensando uma história de amor em tempos do cólera. Então a gente pensou um amor em tempos de pandemia. Então, mas pensando com um amor mais maduro, né? É bem legal. Então, para Amar Brasília, a gente tem o da Conceição, que é só em casos de amor. 100 crônicas para conhecer Brasília. Vale a pena. Quem quiser. Não tem não, que está esgotado, infelizmente. É mesmo? É engraçado. Eu, antes de falar, eu entrei na Amazon. Eu tô vendo aqui, ó. Comprar um. Tá bem aqui. Para entrega de dia 11 ao dia 16, mas tudo bem. O meu livro? Mas como é que chegou lá? Não sei. Não é outra pessoa, não é outro livro, não? Pode ser outro livro com o mesmo nome. Eu acho que não, Conceição. Mas tudo bem. Depois a gente fala sobre isso. Mas né? E aí eu acho que a gente tem, eu acho que vale a pena, né? Quem gosta aqui da biblioteca e aí vai querer depois saber sobre livros de amor, obviamente a gente tem nossos grandes clássicos. E eu queria, Marco, você não quer ler uma das crônicas? A crônica é grande da Conceição? Olha, as histórias não são curtas, mas eu posso ler um trecho, até que falei isso com a Conceição, né, Conceição? E de nós lermos trechos das histórias e que fossem entremeadas, né? Mostrasse a imagem, né? Entremeando durante a nossa entrevista, né? Mas acho que a gente pode finalizar, eu acho que é um belo caminho, lendo um trechinho, então, de uma dessas histórias. E eu acho que eu poderia ler, talvez, a história do Hernandes,
que ela se emocionou, inclusive na hora que falou, que eu acho que é uma história muito, muito, muito interessante. Tem um trechinho dela que eu gosto muito, se vocês me permitirem, é o seguinte, diz assim, é um trechinho, né? Ele abriu a matula e lhe entregou um pão com carne que tinha guardado para o almoço. Ela comeu com a avidez de esfomeada, sem se importar com o sangue que continuava a escorrer entre as pernas. Os dois de pé no acostamento da Vila Dutra, à época uma rodovia recém-inaugurada. Por uma razão inexplicável, a inexplicável razão de um amor que nasce, Mariana Ribeiro Sobrinho, à época com 28 anos, percebeu que ali estava a âncora do seu viver. Posso ir junto com você? Perguntou ela a Hernandes. Ele olhou para os cachos garbosos da moça desamparada e quis tê-los sempre por perto. Pode, ele respondeu. Ai, lindo. Obrigada, Marcos, obrigada. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada. É lindo, é lindo. Obrigada. Ô, Conceição, e aí para as pessoas te lerem, por exemplo, lerem essas crônicas, como é que elas fazem para achar isso? Existe algum lugar? Ainda está no Correio Brasiliense? Como é que faz para achar esse tipo de coisa? E até para pensando que como esse programa vai ser exibido na internet, então pode ter gente de fora do Brasil, gente do resto do Brasil, do Brasil que queira ter contato com as suas obras, com você, Conceição. Dá o caminho aí, por favor. Olha, eu sou meio negligente com essas coisas, sabe? Assim, em geral, quando eu preciso, eu vou no busca do correio, mas o busca correio é só para quem tem a senha, quem é assinante, né? Mas assim, se você, eu estou criando pela primeira vez depois de 40 anos de jornalismo, eu estou criando um site, um blog para eu colocar tudo que é meu, né? Tudo que é meu, não, mas assim, as coisas assim, mais, que eu acho que mais valem a pena, né? Como a série Amores Possíveis. Mas, por enquanto, eu não tenho nenhum lugar, assim. Não tenho. Lá na banca eu tenho um livro, que é um livro que eu conto história de candangos que construíram Brasília. O Sonho em Casa de Amor disso está agora, que está na Amazon, não sei. Infelizmente eu não tenho. Não tenho por essa negligência minha mesmo. Cabocla, que não dá muita bola para essas coisas. Você não publicou essas 11 reportagens em um livro, né? Não publiquei, não. Vamos publicar? Olha só, eu até topo. Depois que eu tô com duas coisas na fila, mas depois... Uma delas é essa história que eu acabei de contar para vocês, do Lúcio Costa. Estou envolvida na biografia do Lúcio Costa, então isso está me tomando todo o tempo do mundo. Aí só depois que eu terminar a biografia do Lúcio Costa que eu posso pensar. Isso é uma coisa rapidinha, né? Porque já está pronto, a gente tem só como fazer um projeto gráfico, falar com o correio, né? Ver essas questões todas. Ai, Marcos, mas eu acho ele muito fininho, sabe? Eu acho que não dá um livro, não, porque é muito pouquinha coisa, mas, enfim. A gente pode... Tô aqui, claro que eu não vou negar, tô aqui. A gente pode fazer um projeto gráfico, né, Tagore? Que consiga transformar isso num opúsculo, chegar pelo menos a umas 84 páginas, fazer um livro curto, entrega o que promete. Você sabe que o Neruda tem um livro muito pequenininho chamado 10 canções de amor e uma canção desesperada, né? Exatamente. Que é muito pequenininho. Se o Neruda pode, por que Conceição de Freitas não pode ter? Meu amigo, não compare, pelo amor de Deus. Cada um no seu tamanho. Amores possíveis, 10 amores possíveis e uma visita aos Calungas. Sei lá, uma brincadeira com isso. Sim. Brincando com a questão do... E fazer uma edição pequena mesmo, vai dar umas 80 páginas, bonita, bem trabalhada, com uma capinha, e que a gente possa acessar essas histórias de uma maneira mais fácil. Eu acho que as pessoas merecem ler trechos como esse que eu acabei de ler para vocês, não pode ficar relegado ao esquecimento.
E histórias Obrigada, nossas, querido, né? mais uma vez. Conceição, sabe uma coisa que assim, sempre me alegra, tudo sempre quando eu leio sobre suas coisas, quando você tem essa crônica da cidade, é ler sobre o que é nosso, sobre do que a gente vive. Você falou assim, agora eu não sei se as crônicas eram tão lidas no correio, mas isso é uma das coisas que me interessa, saber o que está acontecendo fora, aqui tão perto de mim, porque a gente sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Rússia, na China, na Austrália, mas o que está pertinho de mim aqui, às vezes eu estou cego para isso. E essas suas crônicas, elas traziam, né, essa luz no que é nosso. E às vezes a gente esquece o que é nosso, né? A gente às vezes esquece isso. Eu acho que essa é uma das grandes importâncias. E falar, né, sobre hoje a nossa motivação é sobre o amor. E é muito legal ter essa sensação sua desse amor, né? O amor na forma mais abrangente e também nessa forma mais do amor entre pessoas. Fico muito feliz. A biblioteca, espero que ela tenha todos os seus livros, né, Marcos? Quando ela possa abrir, a gente vai abrir cheia de amor da Conceição, até porque você é a xará da nossa mãe aqui da biblioteca, Conceição. Né? E aí, eu espero que a gente possa vir ter outros papos desses, brevemente, pessoalmente, pegando nos livros, pegando autógrafos seus. E para quem não conhece a Conceição, vá conhecer também a Banca da Conceição, que hoje é uma banca da literatura sobre Brasília. Né? Vá lá conhecer, que você vai ter aulas como essa que a gente teve, de uma simpatia fantástica. Não, um cafezinho maravilhoso. E eu quero terminar oferecendo um presente para vocês. Estava conversando, já pedi aqui pela Amazon 2 exemplares. Vou dar de presente um para Conceição quando chegar e um para você, Tagore, que é a correspondência entre Abelardo e Heloíse, porque os dois foram personagens que realmente existiram. E eu pedi a correspondência dos dois, que as cartas de amor deles são lindíssimas, e eu acho que vocês não conhecem ainda, então vou ter a oportunidade de fazê-los conhecer essa história de amor. Inclusive, indico a todos aí, tá bom? Obrigada. Valeu, gente. Para todos aqui que estiveram conosco, um grande abraço. Obrigado você também, novamente, Conceição, e a Marcos por organizar essa loucura literária que a gente está fazendo aqui, que é tão boa, e eu acredito que vai ficar como memória para a biblioteca e para Brasília. É muito surpreendente. Obrigado, Conceição. Obrigada, queridos. Obrigada mesmo. Grande beijo. Beijão. Até a próxima. Até a próxima.